Então, beleza. Boa noite aí, pessoal. Continuando até o tema que eu abordei na minha última aula, né, que foi, se não me engano, 3 semanas atrás, se não estiver enganado, é o tema de finais, né? E esse é um tema que eu sempre até falo bastante nas minhas redes sociais, no YouTube e tudo mais, na Twitch, que é um tema assim que é um dos pilares mais importantes no xadrez em qualquer fase do jogador. Seja quando ele estiver começando no xadrez, que ele tem que aprender, por exemplo, os matos elementares, né? Seja até níveis mais avançados, por exemplo, disputando um torneio de candidatos lá. Às vezes, se a pessoa não conseguir manejar adequadamente um determinado final, ela pode ficar fora de uma disputa de título mundial. Estou falando, por exemplo, do exemplo recente que tivemos ontem, né? Da partida do Nepo com o Caruana, onde entra o Caruana, Fabiano Caruana dos Estados Unidos, ele entra num final completamente ganho e tinha várias formas inicialmente simples dele ganhar, mas eu não sei se foi por nervosismo ou um dia ruim mesmo, desconcentrado, sei lá, né? Mas, aliás, se for um dia ruim, que hora péssima para ter um dia ruim, né? Podia ser qualquer outro torneio, né? Não naquele evento. E aí ele acabou errando a. Na verdade, não foi só um erro, foram uma sucessão de erros. Inclusive, o adversário dele, o Nepo, né? O russo, Jan Nepomniachtchi, também cometeu erros de defesa. Então, o Caruana, mesmo errando, ele tinha chance ainda de voltar a ficar ganho, né? Mas ele errava e voltava, aí ficava empatado e por aí vai. Então, uma partida recheada de erros, de finais, de técnica de defesa, técnica de iniciativa. Não estou dizendo que era um final simples, mas para aquele alto nível, com certeza tinham capacidades. Mas aí deve ter elementos externos, como eu mencionei, nervosismo, muita pressão ali do ambiente, enfim. E a torcida indiana, né, pesando também, talvez, né? E, por outro lado, se a gente pegar o exemplo do Gukesh, já foi o contrário, né? Jogou um final tranquilo ali com o Nakamura, não teve nenhum risco de derrota. Nenhum. Aliás, em algum instante eu até achei que ele poderia ganhar o final, mas sem muita esperança disso. Mas aí depois ele converte para um final de fácil empate para aquele nível, né? Então, isso aqui eu só estou dando um exemplo como que a técnica de final, ela não serve só para o aprendizado de finais, a boa técnica de finais, ela não vai servir só para quem está começando, para às vezes para um xadrez escolar, né? Claro que essa é a fase do enxadrista que é primordial, já pelo menos começar a conhecer os finais, mas serve também essa parte dos finais para o altíssimo nível, né? E claro, para os níveis intermediários ali. Beleza? Então, agora eu vou mostrar para complementar aquela outra aula de finais, que eu mostrei certas técnicas bem específicas e tal, como finais de reis, finais de cavalo contra peão, por exemplo, dama contra peão, e enfim, mas foi mais o tema de final de reis, né, que eu abordei. Como que a gente pode fazer uma outra forma de estudar os finais? E ainda, eu até diria, pelo menos do meu ponto de vista, é uma forma até mais prazerosa, porque pelo menos assim, você vê grandes jogadores em ação e não só uma técnica ali fria que você nem sabe quem está por trás, né? Então, é estudar jogadores, grandes nomes da história do xadrez, e aí a gente tem uma infinidade de opções, mas eu sempre começaria pelos campeões mundiais que tiveram técnicas absurdas de finais, né? E o exemplo que eu vou dar hoje, vou bater bastante nessa tecla, é o exemplo do Fischer, que foi com certeza ali junto com Carlsen, que ainda está vivo, claro, né? Está escrevendo ainda a história dele, junto com Carlsen, Capablanca e muitos outros aí, um dos maiores nomes sobre a técnica de finais. Karpov, sem dúvida, né?
Mas o Fischer, ele é um caso interessante porque, primeiro, na época dele não tinha computador, né? Então, muitas vezes os finais ali, às vezes acontecia alguma técnica de finais e não tinha como você conferir se a pessoa jogou certo ou errado, só análise no braço, né? Hoje em dia a gente consegue pegar as partidas do Fischer e colocar por exemplo, no leitor do chess.com ou aqui no programa que eu estou usando aqui, o Chessbase, e descobrir as precisões. Mas aquela e ver onde exatamente foi um erro, onde exatamente foi um acerto, né? Mas naquela época não, era tudo 100% da cachola dos jogadores, né? E o Fischer, ele tinha um diferencial em relação aos demais, assim, absurdo, assim, era estrondoso. Tanto para se defender, quando ele estava em aperto, quanto para transformar uma partida numa vitória. E eu vou começar com um exemplo aqui de uma partida onde o Fischer tinha tudo para perder. Essa partida é Taimanov e Fischer, 1960, em Buenos Aires. Eu não vou mostrar a partida, eu só vou mostrar trechos da partida. O Taimanov, ele abre uma, uma Ninja, né? Na verdade, o Fischer utilizando uma Ninja contra o Taimanov. E após alguma sequência aqui, deixa eu adiantar um pouco aqui na partida. Vai adiantando aqui. E o Taimanov, ele vai conseguir, de brancas aqui, pegar uma vantagem bem cômoda, né? Cavalo D4, ele encaixa cavalo D5, uma excelente jogada, explorando aqui o tema da cravada. Só que o Fischer, ele é muito, vamos dizer assim, muito preparado, né, na parte tática, então ele ainda conseguiu encontrar alguns recursos de sobrevivência. Essa partida eu acho que se eu jogasse ela 10 vezes de pretas, deixa eu até virar para as pretas, né, o lado do Fischer. Se eu jogasse 10 vezes essa partida de pretas, eu ia perder 11 contra o Taimanov. Mas o Fischer aqui ele vai resistir bravamente e beleza, ele vai sofrer aqui primeiro um bocado, vou adiantar aqui alguns trechos da partida. Perdido em vários momentos, né? Não é nesse ponto aqui do meio jogo que eu quero destacar. Eis que, de repente, o Taimanov vai cometer algumas imprecisões ali, vai ter umas sequências táticas, e a gente chega nesse final aqui. Claro, depois, quem quiser ver a partida completa, com calma, é muito fácil achar essa partida na internet. Aliás, tem até um site que já podem deixar anotado, eu já citei ele outras vezes. O site chama chessgames.com. É um site que basicamente ele tem todos os torneios da história do xadrez. O pessoal registra ali, sempre tem bastante comentário sobre a performance dos jogadores. É um site bem interessante para deixar aí na aba de favoritos aí. É um site antigo até. E, e aí, quem quiser, depois só ir nesse site, colocar lá no buscador, buscar lá Taimanov e Fischer 1960, vai ser bem fácil. Então, o que que acontece? Aqui jogam as brancas. Só um detalhe. Não vou mostrar aqui posições de problemas, assim. Jogam as brancas e ganham, jogam as pretas e ganham. Não, a gente vai fazer análises estratégicas aqui para a gente entender uma das formas de estudar finais. A importância da técnica de finais, que é tanto um professor para ensinar para os alunos na sala de aula, quanto um jogador ali que está querendo disputar torneios, ou, tá querendo, ou, por exemplo, um técnico que está querendo levar uma equipe para jogar um determinado torneio, qual que é um assunto que ele pode trabalhar com essa equipe. Então, finais, com certeza, é um desses assuntos. Então, aqui, o Taimanov, eles chegaram nessa posição, ele jogou aqui, na verdade, ele já complicou bem a partida, né? Ele tinha escolhas muito melhores antes, mas ele vai jogar o lance torre por F7. E a partida foi adiada, né? Que naquela época tinha questão do adiamento. E eles vão entrar numa sequência tática que antes da gente ver a sequência tática, vamos primeiro tentar entender o que está acontecendo nesse final, né? Porque assim como qualquer outra parte do jogo, no final não vai ser diferente, né?
Antes da gente sair calculando jogadas, isso eu já falei até em outras aulas de estratégia, de cálculo, né? A gente tem que primeiro tentar entender a posição. Então, a questão é que no final, como tem menos peças, dá a falsa impressão de que é mais simples decifrar as posições, mas não é. Ao contrário, muitas vezes por ter menos peças, a precisão de colocação das peças vai ser cirúrgica. E se você erra um peão de lugar, você perde o jogo, diferente da abertura. Às vezes você coloca um peão numa casa equivocada, às vezes você não perde o jogo. No final, isso é devastador. Se você, na abertura, você erra o posicionamento de um cavalo, às vezes você consegue consertar, ou de um bispo, né? Ou troca uma peça errada. No final, às vezes você já não tem mais tempo. Mover um cavalo para uma casa errada, mover um peão errado, trocou uma peça que não devia, às vezes já era, game over. Então, a questão dos finais, ela dá uma falsa impressão de simplicidade, mas não é, porque vai exigir a precisão assim no nível máximo do xadrez. Então aqui a partida foi adiada e vamos tentar entender quais elementos aqui o Fischer, que está na defesa, ele tinha que levar em conta, né? Primeira coisa, dá para a gente começar essa análise por vários elementos, viu? A gente pode começar comparando os reis, a gente pode contar o material. Então, por exemplo, na contagem material, as brancas têm 3 peões contra 2. Dá para a gente avaliar qual rei está mais próximo de levar mate. Sem dúvida, é o rei preto. Dá para a gente avaliar o potencial das peças pesadas das brancas na sétima fila, que é um posicionamento ideal, né? Geralmente é um posicionamento modelo. Dá para a gente comparar com as peças pesadas, né? Das pretas e ver o quão pior elas estão em relação às peças brancas. E, claro, comparar o posicionamento dos bispos. E, claro, em relação aos peões, né? Ver o real potencial desse peão passado, desses 2 peões passados e esse tipo de coisa. Então, primeiramente, a pessoa sempre tem que fazer uma análise estratégica, né? Claro que essa posição aqui, ela está bem confusa, não é uma posição, olhando superficialmente, das mais simples, mas se a pessoa souber fazer certinho essa análise aí que eu fiz aqui rapidamente, ela pode desmistificar um pouquinho, né? E aqui acho que uma conclusão que é bem fácil de tirar, é a conclusão principal, é que mesmo tendo um peão a menos, as pretas vão ter que buscar uma simplificação. Por quê? Primeiro ponto, quando você tem material a menos e você está no final, você vai evitar o máximo possível simplificar, porque senão você vai acelerar a sua derrota. Vamos imaginar aqui, esse é um final, 3 peões contra 2. Aí eu troco as damas, troco as torres, troco os bispos, possivelmente o final de rei está perdido. Não precisa nem de calcular muito. Então, quanto mais peças trocarem num final que tem material a menos, mais próximo da derrota você estará. Só que aqui existe um elemento acima da questão material nessa partida, que é a questão do rei. O rei está exposto. Por exemplo, além do ataque terrível que ele está sofrendo na sétima fila, com a torre e com a dama, tem um bispo chegando aqui em A5. Então é uma posição que está assim, complicadíssima para as pretas, porque assim, é o famoso se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Se trocar peça, vai estar simplificando num final com material a menos. Se não trocar peça, corre risco de levar mate. E aí, é quase que até fazendo a comparação de novo com a partida do Nepo, né? Contra o Caruana ontem. Em vários momentos, o Ian Nepomniachtchi estava nessa situação. Basta puxar de memória a partida do Caruana com o Nepo. O Nepo ele tinha peão a menos, boa parte do jogo, estava levando ataque e ele tinha que decidir ali o que fazer, né?
Aí ele teve uma defesa ali de sacrificar material para tentar. Contra-jogo acabou, entre aspas, dando certo, né? Na verdade, deu errado para os dois, mas do ponto de vista de defesa, ele fez o certo. Foi garantir o empate. Então, o que que o Fischer fez aqui? Ele colocou na balança o que que é mais importante: o rei não levar mate. Então, ele mesmo que num cenário que não é o ideal, ele busca a simplificação. Mas aí alguém pode pensar, mas qual simplificação que tem aqui? Não está parecendo ter nenhuma simplificação decente, né? Por exemplo, se você tentar trocar os bispos aqui, você vai levar mate, né? Leva cheque aqui e vai ser terrível. Rei C8, tem um torre C7 que é brutal ali. Então, essa linha aí meio que a gente já descarta. Então, o Fischer ele vai buscar uma simplificação através da tática. Então, aqui também eu vou abrir um outro parêntese. Os finais, eles são, a gente nunca pode esquecer que ele é uma espécie de microcosmos do xadrez. Ele não tem a mesma quantidade de peças que tem na abertura ou no meio-jogo, mas os elementos de tática vão estar presentes igualmente. A única diferença é que é menos peça trabalhando em prol da tática, né? Então aqui ele vai jogar o lance torre H8. Inicialmente alguém pode até regalar o olho e falar assim, ué, ganha o jogo, cravou a dama. Não, mas aí já estava calculado o recurso do Taimanov. E aqui também fazendo um parênteses. Você sempre tem que lembrar que o seu oponente também tem recurso tático, né? Ele não está ali só olhando para sua cara e esperando você aplicar todos os golpes táticos. Então, como é que neutraliza essa tática? E aí que é a questão da simplificação. Ele joga a torre F8. E aí obriga a troca das torres, né? Torre toma F8, bispo por F8. Então vamos dizer que a primeira parte do plano do Fischer já deu certo. Ele sobreviveu ao mate. Por que que eu estou falando isso? Porque agora não tem mais torre-dama atuando na sétima fila. Aquele bispo não chega mais em A5. Então o poder destrutivo das brancas caiu absurdamente. Só que agora tem que lidar com outro problema que ainda existe na posição, que é o fato de ter 3 peões para as brancas e apenas 2 peões para as pretas. Isso ainda é um problema, mas a primeira parte do raciocínio já foi feita. Beleza, aí o Fischer vai jogar dama F6, atacou o bispo e ameaçou ideias de dama F1 mate, bispo C5, se dama F1 ele joga bispo G1 e não leva mate, e aí o Fischer agora ele já vai apelar para outro elemento do jogo, que também é super importante nos finais, que é a questão do peão passado. Então aqui a gente entrou na fase assim um pouco mais, vamos dizer assim, mais técnica do final, que é a parte de usar o peão passado. Peão passado seja como isca, ou seja, de fato, para ele coroar mesmo, né? E nesse caso, quando ele joga D4, ele fecha o bispo e volta a ameaçar mate. Então é uma jogada até mais, vamos dizer, maldosa, né? E aí jogou rei G1, simplesmente para evitar o mate ali. Não tem mais dama F1. Dama F4, reforçando o tema de mate. É até também um detalhe curioso, né? Porque agora parece que quem está levando ataque é o branco, né? Só que estava tudo friamente calculado aqui, imagino, né? Por parte do Taimanov. Porque nesse tipo de final, a gente sempre pode classificar os finais de duas formas. Assim, a gente pode fazer uma classificação de duas formas. Tem outras inúmeras classificações, mas os finais com damas ou os finais sem damas. Então, por exemplo, uma coisa é você estudar. Vou até pegar o exemplo de novo do Caruana com o Nepo, né? Lá era um final de dama e torre contra cavalo e dama, e peões para cada lado. É uma coisa, um final desse. Seria totalmente diferente aquele final se trocasse as damas. A vitória do Caruana seria infinitamente mais simples. Só que o fato de ter dama
e aqui agora trazendo para essa partida do Fischer, o fato de ter dama e bispo contra dama e bispo torna a partida mais complexa taticamente, porque a dama é o principal atacante do jogo. E ela vai criar temas de mate, temas de ataque duplo e um punhado de coisa. Então, aqui, geralmente nessas posições, quem vai querer trocar as damas? O lado que tiver sofrendo mais temas de ataque. Quem tiver com o rei mais exposto. E também não é só isso, né? A questão do material. Então, por exemplo, aqui o Fischer, ele tem um peão a menos. Ele não quer trocar as damas de pretas. Já o Taimanov, que tem um peão a mais, e o rei aqui está começando a ter alguns problemas, né? A dama está infiltrando aqui, sempre tem esse fantasma de dama H2. O rei do Taimanov agora não está tão protegido. Tudo bem que o rei do Fischer também não. Mas o Fischer tá, tipo, dando all-in, né? Tudo ou nada aqui. Ele vai tentar se arriscar. Então, por isso, uma técnica de finais que a gente vai ver muito frequente nesse tipo de posição é o jogador que tem material a mais, no caso aqui, as brancas, ele vai tentar simplificar. Principalmente qual peça? A dama. Então, nesse simples estudo de finais aqui, né? Pelo menos na questão do pensamento aqui que eu estou ilustrando aqui, a gente já aprende uma das principais técnicas de finais que qualquer jogador pode começar a utilizar agora, se quiser, depois da aula, no caso. Não precisa de esperar para daqui 5 anos para usar essas técnicas. Você vai jogar até um blitz na internet, você já pode usar essa técnica de saber o momento de simplificar e qual peça simplificar. Então, resumindo, vamos lá, você chegou no final. Primeira coisa que você pode olhar, qual rei está mais exposto? Ah, eu chego à conclusão que o rei mais exposto é o do oponente. Beleza. Segundo elemento que você pode olhar. Tem outros elementos, claro, que você vai pesar. Fala assim, o rei do oponente está mais exposto e eu tenho peão a menos, material a menos. Então, peraí. Aí você vai olhar, você tem dama e alguma peça contra dama e alguma peça. Então, você já sabe, não vou trocar as damas de pretas aqui. Porque eu tenho uma. Primeiro, eu tenho material a menos, quero evitar a simplificação, e duas, o rei do oponente está exposto. Você pode até chegar à conclusão que ele está mais exposto que o teu. Aí você vai ter que comparar, né? E agora trazendo para a minha realidade, tirando um pouco aqui da parte do Fischer, essa é uma das técnicas talvez que eu mais utilizo no meu jogo, desde campeonatos presenciais ou simplesmente partidas online. Eu sempre fico de olho nessa questão da simplificação. Eu fico sempre de olho. Será que é simplificação? Eu sempre estou me questionando na partida. Será que eu devo trocar tal peça? Quando essa peça for trocada, quem que vai sair no lucro, entendeu? E essas técnicas, a melhor forma de aprender não é ficar ali vendo, sei lá, o Nakamura jogando Blitz online até infinidade aí do dia. Não. A melhor técnica é pegar as partidas dos grandes campeões mundiais, como Fischer, por exemplo, como Carlsen, Capablanca e o Karpov e outros, e você estudar, de preferência, às vezes, até através de algum livro, né, para você já ter uma filtragem boa das partidas, e aí você estuda partidas que tiveram técnicas de finais interessantes. Seja partidas que às vezes você encontra no livro analisada, hoje em dia também a ferramenta do YouTube, o pessoal já também faz uma filtragem disso. Então, claro, perguntou ali, no xadrez, eu não sei se foi uma pergunta, né, uma afirmação. No xadrez existem as trocas errôneas, sem dúvida, né? Se você avaliar uma posição, vamos pensar assim. Imagina eu estou de pretas aqui do lado do Fischer. Eu tenho um peão a menos e vamos imaginar que o rei branco, claro que isso é um pouco subjetivo, mas vamos imaginar que o rei branco está mais exposto que o rei preto. Então, conclusão, eu não devo trocar as damas. Só que vamos supor que deu uma pane no meu cérebro e
eu voluntariamente decido trocar as damas. Não vai fazer sentido essa decisão. Eu de pretas. Eu voluntariamente vou lá correr atrás de trocar as damas. Ou então pior, né? Imagine aqui o Taimanov, que está de brancas, ele olha a posição e fala: tem um peão a mais, e o rei branco, que é o rei do Taimanov, está exposto. Não vou trocar as damas, porque eu vou tentar dar mate nas pretas. Tá errado, ele fez uma avaliação equivocada. Então tem que saber manejar essas trocas. A simplificação é talvez a principal ferramenta do final e do pré-final. Só que você tem que saber trocar as peças. Tem vários elementos. E estudando a partida de jogadores como Fischer, mas muitos outros poderia citar, como eu disse, um exemplo presente pode ser o Carlsen, ou até o Gukesh, que ganhou candidatos com 17 anos. Técnica de finais dele é formidável, apesar de que eu acho que ainda não se compara com o Carlsen. Acho que ele ainda está para trás nesse assunto do Carlsen, mas daqui uns 3 anos podemos rever essa opinião. Então, aqui, o que o Taimanov pensou? Agora, vamos pensar do ponto de vista das brancas. Deve ter pensado assim, a coisa está complicando para o rei branco e ele tem um peão a mais, então ele deve simplificar. O que ele fez? Manejou a tática, deu cheque e trocou as damas com ataque duplo. Uma troca faz total sentido. Porque agora ele livra o rei branco de problemas e ele simplifica a posição para um final de bispos. Claro que agora também tem que saber avaliar esse final de bispos, né? Porque também às vezes a pessoa faz uma troca dessa, não conta certo e o peão dispara e faz dama. Claro que não vai ser bem assim. Então, essas simplificações, essas técnicas, o jogador de xadrez, ele tem que dominar, viu? Então, por exemplo, quando eu estava no xadrez escolar, lá no meu início do jogo, quando eu, assim, eu nem sabia direito, por exemplo, o nome das aberturas. Mas eu lembro, claro, como se fosse hoje, que o assunto finais já me fazia o olho brilhar. Eu nem sabia a diferença de italiana para Rui Lopes, mas esse assunto finais já me intrigava. E eu tive a sorte, né, do meu professor ter me ensinado desde cedo, assim, algumas técnicas de finais. É claro que depois eu fui aprendendo mais e mais, né? Mas essa questão de saber, de tentar saber trocar as peças. Claro que no início eu trocava tudo errado, né? Às vezes tinha hora que eu simplificava demais, levava para um final perdido. Depois eu simplificava errado, simplificava de menos. Então a gente vai ajeitando na medida. Então, uma técnica que com certeza faz o jogador se melhorar exponencialmente é dominar as técnicas de finais no geral, mas principalmente saber trocar as peças. Claro que no início a gente vai errar muito. Você vai lá, tá no final e você tinha que trocar as damas, você troca, na verdade, a torre. Aí você perde o final. Aí na próxima você fala, ô, perdi aquele jogo porque eu troquei a peça errada. Aí você já tira uma lição. Aí numa outra partida, você não tinha que trocar. Aí você troca, perde também, ou deixa de ganhar. Aí você fala, não, eu devia ter simplificado, eu ganharia o jogo e tal, mas aí eu fiz jogo duro, né? Não quis simplificar, desperdicei a vitória. Então tem que. Isso aí é uma questão de ajuste, né? Mas, como eu disse, estudando a partida dos principais campeões mundiais da história, vou citar aqui de novo três aqui só para quatro, vai. Fischer, Capablanca, Karpov e, claro, Magnus Carlsen da atualidade. Já pode ser quatro jogadores. Você escolhe um, não precisa estudar todos ao mesmo tempo, não. Escolhe um deles. Eu sei que a maioria vai escolher o Fischer porque é o jogador ali mais, vamos dizer assim, mais destacado, né? Mais que chama atenção até, às vezes, quem não joga xadrez já ouviu falar de Fischer, né? Então, o Fischer aí é um que pode colocar aí na lista para estudar suas partidas, as suas técnicas de finais, né? Que aí com certeza vai elevar esse conhecimento. E aqui, beleza. Aí o Fischer jogou bispo G3,
Aqui já tem algumas técnicas embutidas nessa jogada. Ele controla as casas pretas e ele está querendo cercar o rei branco. E, por exemplo, se ele combinar a jogada D3, o rei branco fica meio preso. Aí aqui a gente vê o princípio de dominação do Fischer. Ele está tentando dificultar a vida do Taimanov. Então, olha que interessante. Se ele colocar o peão em D3 e o bispo ficar nessa situação, o rei branco fica fora de jogo. Sem contar que o peão ameaça fazer dano. Rei F1, D3. Então, olha aqui, ó. Controle de casas. O peão controla a casa branca e o bispo controla as casas pretas aqui. O rei branco ele está encurralado nessas três casas. Aí alguém poderia pensar, então o Fischer vai ganhar o jogo. Calma, né? Aí é outra história. O branco tem dois peões passados, tudo bem que eles estão dobrados, e tem um bispo para interferir na ação desse bispo. Então, quando a gente tem finais de peças que ainda conseguem uma atacar a outra, você consegue quebrar certos recursos posicionados do seu oponente. Então, aqui, por exemplo, o branco ele tem uma forma de atrapalhar esse bispo, expulsado aqui, chegando com o bispo ou em F2 ou em E1. Vamos ver aqui qual manobra que o Taimanov vai fazer. Bispo B4. Claramente já de olho nessa jogada. E o Taimanov, ele não precisa de um cálculo muito profundo para saber que se trocar o bispo, acabou o jogo, o final de rei está perdido. Então, beleza. Rei D7, bispo E1. Não pode trocar. Deixa eu até mostrar aqui o que acontece. É uma vitória muito simples, né? Porque o rei preto ele vai ter que ir atrás desses peões e o rei branco vai fazer a limpeza. Então, vamos imaginar um cenário desse aqui, ó. Tem outras formas de jogar, né? Essa é a mais simples. Ele vai ter que primeiro eliminar os peões de G, só que agora sobra o peão de B. Então, isso é uma análise bem tranquila. Então, o Fischer, obviamente, ele sabe que ele não pode mais trocar peça aqui, no caso, o bispo, né? Ele não pode mais trocar o bispo. Então, ele tirou o bispo para F4, inclusive ameaça D2 e D1, e atacando o bispo. Agora, o Taimanov que tem que tirar o bispo. Bispo C3, porque senão levava D2. E aí, o que o Fischer fez? Voltou, porque ele sabe que ele tem que tentar manter o rei branco o mais enclausurado possível. Então, aqui a gente já vê que uma parte da técnica defensiva do Fischer aqui, ele está jogando para não perder esse final, é de atrapalhar o rei branco. E aqui a gente pode até abrir um outro parêntese, né? Na abertura, isso eu falei acho que até naquela outra aula de finais. Na abertura, o rei é uma peça, digamos, que ele não tem valor assim palpável, né? A gente diria que ele tem um valor ali que é meio irrelevante, porque você não vai sair com seu rei na abertura ou no meio jogo, zanzando com ele no meio do tabuleiro, senão você vai levar mate. Mas existe uma fase do jogo, que é o final, né? A parte dos finais, que o rei ele vira uma peça ativa, com muito cuidado, evidentemente, né? Você vai ter que avaliar se as peças do oponente não podem pegar o seu rei no meio do caminho também, né? O rei ele é tipo o goleiro linha do futsal, né? Ele pode ir para o ataque, mas com cuidado, né? Então o rei nos finais, ele como ele se torna, ele deixa de ser uma peça passiva para se tornar uma peça ativa, ele também pode receber um valor, né? E o valor geralmente de um bom rei, né? Claro que isso é muito subjetivo, não vai pensar que vai ser sempre assim, porque você vai o valor do rei nos finais, como peça ativa, vai depender muito da jogabilidade dele. Mas já vi em vários materiais que o pessoal, um bom rei é avaliado como 4 pontos. Só para a gente ter ideia, o bispo normalmente é avaliado como 3, a torre 5, cavalo 3 e a dama 9. Então, só para ter uma noção. Ele está entre o valor de uma torre e de um bispo ou cavalo, né? Então, olha para você ver, um rei ativo, ele vale mais que um bispo, vale mais que um cavalo. Compensação,
como eu disse, é um valor que ele não é totalmente assim, certinho, sempre vai ser assim, né? Vai depender do papel real do rei. Um rei mal colocado, ele vai valer talvez menos que um bispo. Por exemplo, nesse momento, o rei branco está um valor inferior, né? Só que agora vai vir a técnica do Taimanov para tentar soltar o rei branco para ele liberar o potencial. Então aqui vai também mais uma técnica de finais que a gente pode assimilar, né, para a gente levar o nosso jogo, né, e para quem é professor, para os alunos, né, elevar para outro nível. Eu lembro que em uma das primeiras aulas minhas de finais, né, quando eu era xadrez, quando eu estava no xadrez escolar, depois que eu aprendi mate elementar, essas coisas todas, eu lembro que uma aula que me chamou muita atenção era, eu não lembro qual foi o exemplo que meu professor usou, mas eu arrisco a dizer que ou foi alguma partida do Karpov ou do Fischer, com certeza absoluta. Mas eu não me lembro agora exatamente qual foi o exemplo. Mas quando eu aprendi, depois dos mates elementares, como usar o rei ativamente, como ativar o rei nos finais, né? E eu lembro que, assim, vagamente, né, que uma aula dessa assim, me impactou tanto que toda partida eu queria ativar o rei. Aí eu também descobri que o exagero atrapalha também. Você tem que fazer com cuidado, né? Eu queria todo jogo sair com o meu rei perambulando, né? Mal trocava algumas peças no, às vezes até no meio jogo mesmo, e eu já queria, opa, vou centralizar meu rei, né? Não, eu falei, peraí, não é bem assim, né? Mas aí a gente, como eu disse, a técnica a gente vai ajustando, né? Aí você vai descobrindo, opa, peraí, tem que ativar o rei, mas com segurança, né? Senão também você vai colocar ele em perigo, né? Mas essa situação aqui, como só tem um bispo para cada lado, o rei aqui, principalmente se ele andar na casa de cor oposta aos bispos, fica tranquilo para ele, né? Os bispos são de casa preta, se ele andar pelas brancas, o bispo não faz nada, né? Por isso a importância da divisão de tarefa aqui que o Fischer está fazendo. O peão controla as brancas, o bispo controla as pretas. Isso é muito frequente nos finais. É um jogo por equipe, né, digamos. Cada peça vai dominar um conjunto de casa. Beleza? Então agora seguiu. G5. Qual que é o papel dessa jogada? Usar o peão como isca para atrair o rei ou o bispo. Aí rei é 6, G6, rei é 7 e agora bispo é 1. Taimanov, genialmente, também ele era um excepcional jogador e um dos melhores na época, não chegou a ser campeão mundial, mas porque tinha o Fischer, né, e Spassky e outros caras ali, ele encontrou uma ideia genial aqui para complicar o jogo para o Fischer. Porque, de novo, não pode trocar os bispos, senão perde. Final de rei está bem ganho. A gente já viu. Então é obrigado a tirar o bispo. De novo, bispo F4 para jogar o D2. Só que agora que vem o recurso do Taimanov. Ele conseguiu esse recurso de conseguir tirar o bispo com cheque e agora o rei dele pode jogar. Aí rei F8, porque tem que vigiar esse peão. E aí G3 primeiro. Claro que esse final tem outras formas aí de jogar, né? A técnica que ela não é, digamos, fixa, né? Tem outras formas de jogar. Mas seguiu o bispo D6, se defendendo aqui e pressionando o G3, rei F2, para tentar embolsar o peão perigoso. Aí a partida ficaria mais tranquila, mas o Fischer não vai deixar isso tão fácil. Então, olha aqui, ó, o peão controla a casa branca e o bispo controla a aproximação do rei branco aí pela casa preta ali possível. Jogou rei F3. Lembrando que o rei não pode jogar em E4, senão o peão vai embora. Seguiu o rei G7. E agora, se o branco quer ter alguma chance de vitória, só tem praticamente um lance a fazer. Ele tem que capturar esse peão. Só que se ele jogar o rei para cá, o peão dispara. Então tem que chamar a ajuda do bispo. Então ele joga bispo G5.
para controlar o avanço. Rei toma G6, atacou o bispo. E agora bispo F4, com duas ideias. Controlar o avanço, preparar o rei E4 e ainda, quem sabe, o peão de G. E aqui vai começar uma outra parte da técnica do Fischer, que ela é um pouquinho complicada, por isso que eu vou até avançar aqui um pouquinho mais. Ele jogou rei H5, rei E4, ele provocou o G4, mas o G4 não seria tão bom assim. Então jogou rei E4, rei G4, rei por D3 e rei F3. Então note que os dois reis estão trabalhando bem aqui, né? Eu poderia dizer que o valor desses reis aí com certeza é 4 pontos aí para cada. Só que vale lembrar que o branco ainda tem um peão a mais. E é um peão passado. Só que o rei preto controla esse avanço. E o bispo branco tá o que a gente chama de escravo no peão de G3. Então o problema é que o branco ele quer progredir com esse peão, só que ele não consegue, que o rei preto atrapalha. Então o papel do rei aqui como uma espécie de vigia do peão passado. Por outro lado, uma outra técnica que as brancas acabam podendo tentar nesse tipo de final é ir atrás do peão de B. Só que não tem, tá meio complicado, porque olha o controle de casas das peças pretas. Então o rei ele não consegue aproximar certinho. Mas o Taimanov vai lutar aqui. Ele vai jogar bispo C7, bispo F2, bispo D6 para tirar o bispo dessa casa. Obviamente, se tomar o peão, vai perder o final de reis bem tranquilo, porque eu troco o bispo. Vou mostrar aqui. Se tomar aqui, perde muito fácil, porque o rei vai simplesmente ganhar o peão de B e ganhar a partida, então não pode. Seguir o bispo E1. E agora, rei D4, finalmente, para chegar próximo do peão. Rei G4, apenas esperando. Rei C5 atacou o peão, forçado a avançar. E agora, rei B5. E aqui, talvez olhando rapidamente, alguém vai pensar: ah, agora o Taimanov vai ganhar a partida, porque vai conseguir tomar o peão. Mas aí que tá. Eles estão jogando, na verdade, um final teórico de bispos, que é empate. E após algumas jogadas, o que acontece? Qualquer momento que o bispo tomar o peão de B4, o preto toma o peão de G3, seja de bispo, ou dependendo do que acontecer com o rei. E se tentar azugar dessa forma, o rei também vai aproximando aqui do bispo. Agora, ou ele toma o peão de uma vez e largando o G3, ou ele muda o bispo diagonal, ele voltou, e aí rei F5 para vigiar o G4, né? Aí, após algumas jogadas aqui, o Fischer segue esperando. Em qualquer momento que cai o peão de B, que é um peão aí que se cair, perde o jogo, dependendo da situação, né? Só que se ele conseguir tomar G3, aí fica salvo. Aí voltou e jogou bispo E1. E até tem uma anotação aqui que quando estava jogando essa partida, né? Primeiro, deixa eu só avançar aqui, aí eu falo a curiosidade. Aí acabou tomando, e agora o final é o seguinte. Para empatar esse final, ainda é uma técnica que ela chama regra de Centurini, a regra antiga aí que tem. Você tem que controlar, você tem que tentar controlar o avanço do peão usando o bispo como mecanismo de sacrifício, né? Se você conseguir sacrificar o bispo forçadamente nesse último peão, empata. Então a técnica vai ser: o branco vai evitar o sacrifício, usando o bispo como obstrução, e o preto vai se desviar disso, enquanto isso aproximar o rei. Aí vamos ver aqui a técnica de Centurini, que o Fischer vai usar, ele sempre evitando ali o B4, dificultando o B4 de vir. Aqui, por exemplo, se jogar bispo C5, eu mudo de diagonal, rei C4, bispo A5. Aqui, se jogar o bispo para E7 ou D6, bispo C5 complica o jogo para as pretas, aí perde o final. Então, bispo A5,
jogou esse para avançar o peão, e agora bispo D8. Aí agora finalmente jogou o B4. Só que o rei vai chegar, e agora a luta fica contra a casa B6. Então, antes era para o peão conseguir avançar B4 e B5. Agora tem que dar um jeito de avançar o B6 sem ter o sacrifício. Aí seguiu rei E4, bispo D4, bispo C7 esperando, rei C5, rei D3 e vai atacar o peão por trás. Essa que é uma manobra chave aí dessa regra de Centurine nos finais de bispo. É uma regra que todo enxadrista em algum momento da vida tem que aprender, que é para parar o peão passado pelas diagonais longas aí, entendeu? Beleza, aí jogou. Ah, tem que ser uma diagonal longa de pelo menos 3 casas no mínimo, né? Então, ou essa diagonal. Aí seguiu rei C6 e agora o lance salvador, rei C4. Se tomar o bispo, toma o peão e empata. Bispo B6 única, bispo F4. Para quê? Preparar a troca de diagonal. Bispo A7, ameaçou avançar, e aí joga bispo C7. Na verdade, aqui, para ser bem sincero, não ameaçou exatamente avançar, porque ainda assim empataria. Mas aí joga esse, entregando o bispo, e porque se tomar o bispo, o peão cai, né? E aí o que aconteceu? Após a partida do Taimanov com o Fischer, né? O Taimanov perguntou para o Fischer como que ele achou essa manobra tão rápido, né? Porque, pelo visto, as respostas do Fischer foram rápidas, né? Aí e perguntou para o Fischer, como você resolveu esse enigma aí, saber colocar o bispo tudo certinho, aproximação do rei, né? Aí ele falou, não, eu não tive que pensar, o Fischer respondeu, né? Eu não tive que pensar nada. Eu vi essa posição, esse estudo desse tipo de final 7 anos antes numa revista, numa partida analisada pelo Averbach. E ele apenas conhecia as variantes, ele decorou e usou, entendeu? Claro que aí tem um lado de memória fotográfica do Fischer, né? Ele viu a análise 7 anos antes, deve ter decorado completamente, né? Mas o Fischer ele era muito estudioso de xadrez, né? Ele e a memória absurda, né? Então, eu acho que possivelmente a memória fotográfica. Qualquer estudo que ele fizesse de xadrez, pelo menos, ele não ia esquecer, né? Carlsen é muito assim. Você consegue achar vídeo no YouTube do Carlsen resolvendo o livro do Jesus de la Villa, e vários finais ali ele sabe citar informações que nem o rapaz do vídeo sabia, né? É absurda assim, a memória do Carlsen. Acho que um ou outro final naquele vídeo que o Carlsen teve que descobrir na hora. A maioria ele já sabia ao toque, assim. Então, o curioso desse final, que é um final, deixa eu colocar aqui até na posição crítica aqui da regra Centurini, né? Quando chega nessa posição aqui, ó, muita gente que não conhecer certinho essa técnica iria perder esse final, porque ou iria se abalar com a iminência da captura do peão de B4, ou iria colocar o bispo na casa errada, ou o rei na casa errada. Mas o Fischer aqui, com a maior tranquilidade do mundo, conseguiu manejar o final aqui. E o detalhe é que ele soube usar certinho, né? A técnica de aproximação e primeira colocação perfeita do bispo, na hora certa. E aí ele vai aproximando o rei certinho para o local adequado, que é por trás do peão e não pela frente. Até existem situações que o rei pode ir pela frente, mas aqui ele fez certinho, né? Então, assim, aqui eu estou mostrando como que o Fischer, por exemplo, no assunto finais de bispo, ele já era monstro, né? Bispo de mesma cor. Ele simplesmente sabia a análise, com certeza muitas outras variáveis esse tipo de final de cor, né? E não é um final, eu diria assim, dos mais simples. Já vi gente graúda errar esse tipo de final, gente forte, entendeu?
Já vi ao vivo a pessoa se equivocar nesse tipo de final. É muito fácil você se confundir nas jogadas. Nessa sequência, erra ali uma diagonal do bispo, erra o time do rei, você perde o jogo. Mas não é o caso do Fischer. Chega tudo justo, né? E aí depois de trocar a diagonal. Então, dá para aprender esse tipo de final. Seja estudando certinho, por exemplo, uma partida como essa do Fischer ou de outros jogadores que também vão ter coisas similares, ou indo lá no final teórico dos finais, de livros finais. Vamos para o próximo final aqui. Agora é mais um final que o Fischer tá passando aperto. Então aqui, curiosamente, eu estou mostrando, vamos dizer assim, escapadas do Fischer, mas é interessante entender que uma boa técnica de finais, você não vai só ganhar partidas quando elas estiverem ganhas, igual ontem o Caruana deixou de ganhar, né? Se fosse, por exemplo, vai soar como crítica, mas na verdade é um fato. Eu penso se naquele final do Caruana com o Nepo fosse o Carlsen no lugar, ele ganharia fácil, na minha opinião. Se fosse o Fischer, tranquilamente. Caruana não estava num dia muito bom, acabou dando errado. O João Gabriel falou: finais de torres é terra de ninguém. Depende. Na verdade, vai ser terra de alguém, sim, quem estudou finais. Eu sei que muitas vezes a gente vê na internet a pessoa brincando, né? Falar, final de torres é terra de ninguém. Na verdade, alguém é dono dessa terra. Geralmente, quem estudou bem os finais de torres. Quem não estudou, aí é loteria. Entendeu? Isso também dá para estender para qualquer outro final. Aqui a gente vai ver agora. Esse aqui é um final do Petrosian contra o Fischer, 1958, Interzonal de Portorós. O Fischer de pretas, parecendo aqui, jogam as brancas, inclusive, parecendo que é um final aqui que tá complicado, né? Por um detalhe simples. O Petrosian tem dois peões unidos. E os peões do Fischer são dobrados, que teoricamente é mais difícil avançar peões dobrados. Só que então, como será que pode ser a técnica, melhor técnica de resistência aqui das pretas, né? Primeiro, obviamente, a gente tem que ver como que o Petrosian vai tentar a partida. Nessa posição, ele tinha dois lances para tentar: torre H7 e torre H1. Um lance para entrar com a torre na sétima e pressionar o peão de C7 e poder ativar a torre pela sétima, até via D7, por exemplo. E o outro é torre H1 para a torre já vigiar uma possível coroação do peão de C e daí ele poder disparar os dois aqui. Então, na verdade, aqui o duelo vai ser mais cedo ou mais tarde esses dois peões contra a torre preta e esses dois peões contra a torre branca. E os reis ajudando aí o seu respectivo lado. Então, a pergunta que fica no final desse, não é dos finais mais simples, mas depois que mostrar a técnica do Fischer aqui, vai ver que era tranquilo. Depois que a gente vê, né? A pergunta que fica é: esses dois peões, eles vão oferecer um perigo real à Torre Preta? E esses dois peões vão oferecer um perigo real à Torre Branca? Então vamos ver a técnica do Fischer aqui de defesa. Petrosian jogou Torre H1, talvez o Torre H7 era um pouco melhor. E aí, claro que o Fischer aqui jogou C3, né? Não tem. Espera aqui que deu uma travada o chess base aqui. Ah, pronto. Jogou C3. Só um segundo aqui que. Pronto. Jogou C3. E aí, Petrosian aqui, ele vai ter que avançar os peões ali de G e F mais cedo ou mais tarde. Geralmente a gente vai avançar o peão que está mais distante do rei, né? Do rei adversário. É uma regrinha também de ouro. G5. E agora é o seguinte: não adianta jogar C2, senão eu jogo torre C1 e pego o peão. Então ele vai avançar C5.
torre deu um cheque. Poderia ter tentado outras coisas, mas mais cedo ou mais tarde o rei preto iria avançar com o rei, ou para D4 ou C4. Daria similar. Torre D1 cheque, rei C4 e G6. E agora vira uma questão de contagem de tempos. O macete para esse tipo de final, claro que na hora da partida não é uma técnica tão simples, principalmente se não tiver tempo no relógio. Se a pessoa tiver 1 minuto aqui no relógio, possivelmente ela vai contar errado. Se ela tiver meia hora no relógio, dá para contar os tempos certinhos. A questão é, após o G6, quantas jogadas o branco precisa para pelo menos fazer uma dama? E quantas jogadas as pretas precisam para pelo menos fazer uma dama? Lembrando que a torre preta possivelmente vai sacrificar em uma das damas e a torre branca a mesma coisa. Então vamos lá. O preto ele vai jogar em algum momento C2, a torre vai ter que sair, por exemplo, torre C1, o rei vai chegar em D3, rei D2, vai rolar o sacrifício em C2 e depois vai avançar o outro peão. Geralmente vai ser algo assim. Enquanto isso, o branco ele vai gastar quantos tempos? Ele vai jogar F5, G7, F6 e F7, ganhando tempo na torre. Então, vamos ver como é que fica essa contagem aqui. Ó. Avançou C2, como previsto, bloqueou. Rei D3, tem que ativar o rei. Não tinha conversa. O rei tem que ir para cima da torre. As brancas não vão esquentar a cabeça, elas vão sacrificar a torre no peão de C2. Mais cedo ou mais tarde. Então, F5. Só que agora o Fischer vai fazer uma jogada profilática que é fina, porque é o seguinte: se ele não usar essa torre corretamente, os peões vão chegar G7, F6 e F7. Se, por exemplo, ó, vamos só de cabeça, se ele jogar rei D2, torre toma C2, rei toma C2. Aí eu vou ter que tirar o rei e ainda avançar o peão 4 casas. Não vai dar tempo. O branco está muito rápido. Ele joga F6, F7, ataca a torre. Aliás, até correção. Eu jogaria primeiro G7, depois F6 e F7. Seria, acho que, a forma correta. Então, assim, em 3 jogadas eu coloco 2 peões na sétima. Não vai dar certo. Só que o Fischer, ele usa a técnica da defesa frontal. Ele atrapalha o F6. Porque se avançar F6, cai o peão. E essa simples jogada, ele obriga as brancas a travar um pouco o avanço dos peões. Aí seguiu o rei F4, que agora tem que ter a ajuda do rei, e o jogo dá uma equilibrada após. Rei D2, torre C2, rei por C2, rei G5, agora ameaçou F6, F7, né? Só que a gente vai levar para um final empatado de dama contra peão. C4, F6, C3, F7. E a partida empatou aqui, só para ilustrar o que poderia acontecer, né? Por exemplo, após F7, eu jogaria um lance como torre C8, G7, por exemplo, rei B2. Tanto faz qual dama vai ser feita, nesse momento não vai fazer tanta diferença. Vamos supor, F8, torre toma, dama, e um final empatado de dama contra peão. Então a questão é, será que o Fischer calculou tudo isso e viu que ia chegar nesse final e sabia que é empate? Esse final é empate. Vou até mostrar por que é empate. Se o branco, por exemplo, tentar ganhar usando uma manobrinha de triangulação que é básica, sempre tem o tema do afogamento. Você nunca consegue tomar esse peão e o rei fica afogado. E para ganhar esse tipo de final, o rei branco teria que estar mais próximo para gerar temas de mate. Então, esse final de dama contra peão da coluna do bispo na sétima é empate. Só seria vitória se o rei branco tivesse uma posição mais opressora, que não é o caso. E onde que a gente aprende essa técnica que está na tela? Livros de finais básicos. Isso aqui é um final que a gente pode considerar que é básico. Tanto que a pessoa tem que conhecer esse final
dama contra o peão do bispo, dama contra se for peão do cavalo, se for peão da torre, se for peão do centro, saber as diferenças aí certinho de um para o outro. No chess.com, se não me engano, tem umas aulas gratuitas, né, da Kostenjuk, né, aquela jogadora russa famosa. Mas isso você também acha é muito fácil no YouTube, livros de finais, aquele livro que eu sempre indico do De La Villa, esse final ali tá. Então, assim, saber esse tipo de técnica, você enxergar, depois de várias simplificações, eu deixo o adversário fazer a dama dele, eu chego com o meu peão na sétima e eu sei que está empatado. É uma técnica de final incrível, né? De se elogiar, né? Agora a pergunta que fica é: será que o Fischer já viu tudo isso nesse momento? Ou será que ele foi descobrindo na hora? Aí é um caso a pensar, né? Mas o fato é que uma técnica que desse final que foi salvadora para ele foi o torre G8, né? Esse lance aqui foi cirúrgico aqui para ele salvar a partida aqui, porque ele atrasou absurdamente ali os avanços do branco, né? E aí depois deu certinho a questão do tempo, né? Aí aqui a partida nem continuaram mais, né? Mas se continuasse, simplesmente seria empate dessa forma, né? O estudo aí da Cossianil que aí o Laudelino colocou aí. Mas igual como eu disse, esse tipo de estudo, peão contra dama, dá para achar em diversas e diversas fontes. Hoje em dia, o que não falta é fonte de estudo boa, gratuita na internet, né? Você só tem que saber filtrar, né? Não pegar um assunto, às vezes, muito mais complexo que o seu nível, né? Por exemplo, um professor vai ensinar para uma turma, só que, por exemplo, uma turma que ainda nem aprendeu mate elementar. E aí você já vai ensinar um final desse? Tá errado. Primeiro você vai ensinar o pessoal da mate dame rei contra rei. Aí depois, por exemplo, vai avançando os estudos até chegar, por exemplo, de mate de par de bispo contra rei. Aí depois alguns finais de peões básicos, né? Aí talvez em algum momento você vai trombar numa sequência de livro com esse final dama contra peão. Aí para aquela turminha mais avançada, você mostra essa partida do Petrosian com Fischer. Entendeu? Então, esse aqui, de certa forma, é até simples, né? Não é tão complexo depois que a gente vê o ocorrido, né? Não é também uma coisa indecifrável, né? Aqui a questão é que ele vai ter que defender o peão de G6, avançar o peão para F7, enquanto isso o branco ganha tempo para tirar o rei e avançar o peão, né? Então dá os tempos certinho. Ó, C4, C3, aí tira a torre, no caso aqui para C8, aí tem que colocar o peão em G7 para preparar a dama, e agora consigo colocar o peão na sétima a conta, né? E aí empatou o final, porque o rei branco está distante o suficiente. Tranquilo? Vamos para o próximo aqui. Agora a gente vai ver. Isso aqui é um trecho, né, da partida do Fischer contra. Deixa eu ver se eu vou pronunciar o nome do adversário certo. James Sherwin, não sei se Sherwin, foi jogado em 1958 no Interzonal de Portoroz. Aqui o Fischer de brancas, deixa eu até colocar do ponto de vista do Fischer aqui. Fischer de brancas vai jogar uma Rui Lopes e tal, mas eu já vou passar aqui para o final. Deixa eu chegar aqui. Chegou nesse final aqui. Final de Torres, onde o Fischer está de brancas. E aqui só uma curiosidade. Esse final que está na tela, eu já caí praticamente a mesma coisa, uma minúscula diferença. Certa vez, um torneio na Europa, eu estava jogando na Espanha, esqueci a cidade que eu estava jogando. Era uma cidade que tinha até um castelo lá. Enfim, depois eu lembro qual que era o nome da cidade. Estava jogando contra um jogador da Polônia.
o mestre feed da Polônia, eu estava jogando essa posição, mais ou menos esse cenário. É como se eu tivesse aqui na pele do Fischer, vai. Eu estava eu tava de brancas nesse final. Eu lembro que eu não tinha muitas formas de evitar esse final, porque meu adversário forçou esse final, né? E eu sabia que o final estava empatado, de várias formas, inclusive antes, né? Mas eu falei, vou tentando ali, vai que meu oponente erra, né? Confesso que eu não lembrei da partida do Fischer, essa daqui que eu vou mostrar. Poderia ter lembrado, viu? Porque eu já conheci essa partida. Eu simplesmente fui jogando ali nas técnicas de finais que eu sabia referente a finais de torres. Mas se eu soubesse, se, por exemplo, me desse um estalo na hora, opa, o Fischer já jogou essa posição quase que idêntica, teria até facilitado minha vida ali naquela partida, entendeu? Mas vamos lá. Aqui o Fischer, ele obviamente vai tentar ganhar esse final de um jeito ou de outro. Outra coisa, não é porque às vezes você entra num final que está empatado ou que tem chance de empate que você vai lá oferecer empate para o teu oponente. Você tem que seguir jogando, porque xadrez é um jogo de erros, então assim, você tem que apertar a técnica do seu oponente, você tem que colocar ela em xeque, entendeu? Então aqui o Fischer ele jogou o único lance que dá alguma chance de vitória, que é o lance torre F5. Corta a aproximação do rei e agora o peão de G se torna um pouquinho mais perigoso. Se você não joga a torre F5 aqui, digamos que você faça um lance equivocado como rei H4. Agora o rei chega em F6 e é um empate muito tranquilo, né? Pode até acabar virando uma espécie de final de Philidor melhorado, né? Mas é o final do peão do cavalo. Então, aqui, para esse tipo de final de torres, a gente vai usar uma técnica que ela é bem recorrente, né? Quase todos os finais de torres, principalmente com o peão a mais, a gente vai ter que apelar para esse tipo de técnica, que é o corte, você cortar a atuação do rei adversário, para potencializar uma outra peça tua, que nesse caso é o peão de G. Beleza, então é como se você estivesse tirando temporariamente o rei adversário de jogo. Aí seguiu torre A4. E aqui também a gente tem aqueles mesmos dilemas, né, que o Sherin tem aqui, né, de pretas contra o Fischer. Você não consegue trocar as torres em condições boas, né? Você joga, por exemplo, torre E5 aqui, eu simplesmente vou trocar e vou invadir com o rei pela lateral e é uma vitória muito fácil aqui esse final. Eu vou simplesmente pegar a oposição e invadir a cesta de maneira bem tranquila aqui. O rei tem que sair, e aí acabou, né? Acabou o jogo aqui. Vitória, vitória bem tranquila aqui. Final teórico. Se não me engano, esse final a gente até viu naquela outra aula, exatamente esse final. Eu acho que deu tempo da gente ver. Isso, exatamente, a aula do dia 8. Então, para vocês verem que os estudos finais, eles são como se fossem várias peças de Lego, né? Algumas mais simples, outras já são mais, vamos dizer assim, já são peças um pouco mais complexas, que é a junção de várias peças. Mas assim, quando você vai tá na partida, você tem que pegar aquelas inúmeras peças de Lego e juntar na tua cabeça para fazer algo que faça sentido, né? Então assim, você tem que pensar que cada técnica de final é como se fosse uma pecinha de um quebra-cabeça ali que você está tentando desvendar, entendeu? Seja para salvar uma partida ou para transformar uma partida difícil em vitória. Citando pela milésima vez a partida do Caruana com o Nepo ontem. E eu estou citando porque para mim foi uma partida meio chocante, né? Eu não esperava que o Caruana ia deixar de ganhar aquela partida, para ser bem sincero, no final. Mas qual que foi o problema? Aquele ali, o Caruana
ele não conseguiu juntar as técnicas dele de finais, que com certeza ele tem muitas. Eu já joguei finais com ele na internet, perdi duas vezes. Eu joguei final e perdi para ele no Title Tuesday. E ele, inclusive, um final era de bispo ali. Então, com certeza ele tem muita técnica de final, muita, muita mesmo, assim. Mas naquele dia, ontem, né, no caso, ele não conseguiu juntar o quebra-cabeça ali para descobrir a vitória, né? E o Nepo também ofereceu uma resistência assim de respeito até certo ponto, né? Mesmo que ele tenha errado também. Mas voltando aqui, então, qual que é a peça de Lego aqui que crítica, né? O branco corta o rei preto, o rei preto fica temporariamente fora de jogo. E agora, tanto o rei branco pode trabalhar, quanto na hora certa o peão G pode trabalhar. Aí o Sherin afasta a torre para poder ganhar mais território, seja pela frente ou por trás do rei branco e do peão. Aí seguiu agora a torre F8. Por que a torre F8? Porque ele quer avançar o peão de G, né? Se você joga rei H4, nesse momento não é suficiente. Eu jogo torre A8 e vou fazer o que a gente chama de defesa frontal. E, bizarramente, esse final, ele é empate. Porque fica um ataque infinito no peão de G, a não ser que o rei se esconda, né? Mais ou menos dessa forma. Aí, nessa posição, eu posso voltar aqui a torre e aí consigo empatar. Tem outras formas também, né? Aqui eu posso até jogar. Eu posso também dar cheque e tirar a torre. Também empataria aqui, eu acho. Tranquilo. Mas o Fischer. Aí que vem a genialidade de jogadores como o Fischer, né? Ele já sabe que a técnica. Olha como que o cara tá sempre um passo à frente. Com certeza o Fischer já sabia que Torre A8 é uma técnica de defesa aqui. Então ele se antecipa, ele joga a Torre F8 para justamente evitar a técnica de defesa. Então aqui é como se fosse assim: não basta ele saber a técnica de defesa das pretas, ele sabe como dificultar também, como neutralizar aquela técnica. Só que Sherin ataca a torre, tira a torre, e agora o Fischer é obrigado a ceder a última fila, né, para a torre. Não, não dá para ficar. Porque se ele recuar a torre, por exemplo, para H8, ou sei lá, jogar em B8, o rei chega em F6 e G6 e daí empatou a partida. Então a única chance é se manter na coluna F para fazer o corte na vertical, que geralmente é a técnica mais tranquila aqui para tentar a vitória, né? Aí seguiu torre F3, e agora que vinha o momento chave. Qual é o lance que empata? Torre A8. Para apelar para um recurso defensivo da torre na frente. Só deixando um pequeno alerta, porque isso às vezes pode dar alguma confusão, né? Essa técnica de defesa frontal na frente do peão, ela não é das técnicas mais frequentes, viu? Geralmente o posicionamento correto da torre ou vai ser por trás do peão, por exemplo, se posicionando em H1, ou nas laterais. Só que a terceira opção é essa daí, né? Por que que aqui não funcionaria muito bem o lance, por exemplo, torre A1, né? Porque nessa posição a torre ela tá meio sem opção aqui, né? Você vai dar no máximo um cheque, né? Vamos supor, eu jogo rei H4, rei G5 e vou acabar tentando fazer um final de Lucena, né? Vai virar um final de Lucena. Daqui a pouco eu jogo G6, G5, por exemplo, rei G6, vamos supor, torre H2, rei G6. Ataca o peão, avança, volta e vai acabar virando um final de Lucena, que é um final dos mais básicos do xadrez, ó. Esse aqui é um final, todo jogador de xadrez tem que estar, assim, digamos, decorado nesse final. Esse é um final muito básico. Só mostrar aqui a sequência da técnica de Lucena, né? Um dos principais finais de torres.
e aí consegue ganhar fazendo a famosa ponte de Lucena. É um final também que dá para achar a explicação desse final de Lucena em diversos lugares. Aí, se não me engano, esse final ele foi estudado pelo Lucena em 1497. Você acha na internet a explicação dele bem tranquilo. Só que o Sherin aqui não conseguiu aplicar a defesa correta. Também tem no chess.com, também vai ter no Lichess, entendeu? Na parte de estudos ali gratuitos. E o Sherin aqui não conseguiu decifrar o enigma dessa posição. E não era um lance tão difícil, ele tinha que conhecer a técnica. Por isso que eu sempre falo que as técnicas de finais, elas são similares, pelo menos na parte de organização, ao repertório de aberturas. Vamos lá. Isso eu falei até naquele outro dia, eu só estou repetindo. Quando você vai estudar uma abertura, por exemplo, você vai estudar a defesa francesa para jogar contra peão-rei. Você vai ter que estudar a variante do avanço, você vai ter que estudar a variante Tarrasch, a variante do cavalo C3, você vai ter que estudar a variante das trocas e mais algumas outras coisinhas mais ali. Mas geralmente ali vão ser 4, 5 variantes críticas. Quanto mais você tiver um estudo organizado de cada uma dessas, vamos dizer assim, 5 variantes principais, você fecha o repertório, né? E aí fecha decentemente. Final é a mesma coisa, só que em vez de ser um repertório de variantes de aberturas, são conjuntos de técnicas de finais. Então você vai saber o repertório de finais de torres, o repertório de finais de damas, repertório de finais de bispo, repertório de finais de cavalos, repertório de finais de reis. E claro que no caso dos estudos finais, vamos dizer assim, que o repertório é um pouquinho mais amplo, viu? Tem mais assuntos, né? Nessa comparação que eu fiz com a francesa. Só que tem uma diferença. O que você estudar na defesa francesa, você só vai usar nas posições de francesa. Raramente você vai usar em outra abertura. Pode ser até que numa Caro-Kann pegue emprestado. Mas quando você estuda finais, as técnicas, por exemplo, de finais de torres, você pode usar em qualquer momento que cair final de torres, desde que tenha torres. Finais de reis, você pode usar em qualquer partida. Então, a diferença é, a gente chama ou de finais de reis ou finais de peões, não é na mesma. Os livros, eles usam as duas nomenclaturas. Então, a diferença é que quando você domina o repertório de finais, você não está ficando preso só numa abertura, entendeu? Por isso que é muito mais amplo dominar o repertório de finais do que ficar, sabe, decorando abertura, esse tipo de coisa. Vai ser mais útil no longo prazo. Beleza? Então, aqui o lance correto era torre A8, né? E se jogar ré H4, tem aquela defesa frontal que eu mostrei agora mesmo, porque o peão não consegue avançar. E claro, se você jogar um lance como esse, eu vou dar cheque, trocar as torres, e esse final aqui é bem básico, é um final de empate, muito tranquilo. Ali é uma situação que pode trocar as torres. Só que o cidadão, não sei se não conhecia a técnica, ou se conhecia, não lembrou na hora, não sei. O Fischer, como é que fala? Entrou na mente dele, né? Ele não jogou o torre A8, que era o lance que empatava. Ah, e só uma observação, viu? Se jogar o G5 aqui, torre F8 empata. Porque se trocar, final de rei empatadaço aqui. Não tem nem conversa esse final. E se não trocar, tirar a torre para qualquer que seja o lugar, digamos para cá, o rei chega numa posição aqui, por exemplo, posição de easy draw. Então, ele tinha que usar essa manobra defensiva. Torre na frente dos peões. Então, aqui, uma das 3 técnicas que geralmente pode se salvar nos finais de torres é a mais utilizada, torre atrás dos peões. A segunda mais utilizada, torre
nas laterais dos peões. E a terceira, que geralmente é em caso de emergência, é essa daqui, torre na frente dos peões. Só que o cidadão jogou rei E6. E agora o Fischer jogou rei H4. Aí alguém pensa, ué, mas agora não é só jogar o torre A8? Só que agora é tarde, porque o peão vai para G5 e não dá o mesmo efeito. Por que que não dá o mesmo efeito? Porque encurtou o território da torre preta. Se ele tentar a mesma técnica, olha como que a questão do time muda tudo. Joga o rei G4. Se você jogar torre G8, não adianta. Eu jogo rei H5, rei G6 e os cheques eles vão acabar muito rápido, porque eu colo na torre. A torre está sem espaço. Então, olha a sutileza, né? E isso a gente só consegue aprender ou quando a gente experimenta na prática e perde uma partida dessa e aí você nunca mais esquece, ou então vai demorar para esquecer, ou quando você estuda uma partida de um cara igual o Fischer e vê ele dominando o adversário. E só para lembrar, quando eu falei no início do final aqui, que eu caí numa partida que tinha essa questão, lá contra o jogador polonês, lá na cidade da Espanha, que eu esqueci o nome. é, foi Lorca, lembrei. Cidade de Lorca. Foi o Aberto de Lorca. Inclusive, quem ganhou esse aberto foi o Alexandre Fia, inclusive. Então, lá na reta final do torneio, eu acho que sétima rodada, eu joguei contra o polonês, uma posição muito parecida com essa. Eu estava de brancas e sem lembrar dessa partida do Fischer contra o Sherin, que com certeza eu já conhecia, mas eu não lembrei na hora. Eu meio que consegui fazer uma técnica parecida com a do Fischer, só que, como eu disse, era empate. Eu sabia que era empate, mas falei, vou tentar, né? Vai que o adversário erra, né? E o adversário se embolou. Eu não lembro como que foi a partida exatamente. Não lembro agora como é que foram os erros. Infelizmente, essa partida não vai ter na internet, porque acho que o pessoal não passou as partidas, não ficou registro. O registro que deve ter é uma planilha em algum lugar aqui. É, mas eu lembro que eu acabei ganhando o final, né? E aqui, após essa sequência errada aqui do Sherin, que ele deixou passar o torre A8, o Fischer consegue ganhar. E eu sei que eu ganhei similar a isso aqui, entendeu? Em 2021 eu ganhei esse final. E aí aqui. Agora qual que é a diferença, né? Quando ele joga o ré 7 para jogar o torre F8, muda tudo, porque eu jogo G6 e o Fischer tem a brilhante ideia, que é a técnica correta, torre F5. E não pode trocar as torres agora. Qual que é a diferença? Se você joga rei E8, eu jogo rei E6, oposição frontal. Lembra da aula do dia 8? E se jogar rei F8, eu jogo rei F6, oposição frontal. Então, vamos imaginar aqui, rei E8, rei E6, rei F8, rei F6, forçado rei G8, G7, rei H7. E aqui eu vou dar mate bem rápido aqui. Acabou o jogo. Então, olha como que os finais, as técnicas, elas exigem vários pré-requisitos, né? Para você entender o final desse, você tem que saber o final de Reis ali. Quais cenários ganham, quais cenários empatam, entendeu? Por isso que eu sempre falo que o estudo de finais é uma construção de repertório, que tem que ser bem feita, né? Dos finais mais básicos para os finais mais elaborados. E aí você vai juntando as peças de quebra-cabeça. Então, aqui na partida, já sem esperança, seguiu torre H8, rei G5, torre H1, torre F2, e agora vai acabar virando uma espécie de final de Lucena. E agora rei G8. E abandonou aqui. Abandonou por quê? Porque não faz sentido jogar um dos finais mais básicos do xadrez contra o Fischer, né? Mesmo que o Fischer aqui em 58 estava ainda bem novo, né?
Mas como que seguiria, né? Só para recapitular aqui o final de Lucena. Esse aqui é um final muito básico, né? Joga a torre na quarta, escapa com o rei e faz a ponte de Lucena. Final dos mais básicos aí do xadrez. Mas caso alguém ainda não conheça, daria para aprender aqui nessa partida do Fischer. Só que o Sherin abandonou aqui e não testou se o Fischer sabia ou não o final de Lucena, né? É, exatamente. Então, vamos para a próxima. Próximo exemplo aqui. Esse aqui é uma das partidas mais memoráveis do Fischer. Para os fãs do Fischer, muito, assim, para quem viveu a época, não é meu caso, né? Possivelmente tem esse diagrama aqui da tela, às vezes até decorado, a pessoa bate o olho e já sabe. Tal partida do Fischer, tal ano, né? Essa daqui é um trecho da partida, uma das partidas mais incríveis que o Fischer tem na carreira. Claro que ele tem muita partida incrível, mas sobre finais, essa é uma das partidas mais absurdas que, pelo menos, eu considero. Fischer e Taimanov, 1971, na quarta de final do torneio de candidatos. Foi jogado em Vancouver, isso aqui. E aqui o Taimanov, aí é uma análise do Kasparov. Inclusive tem essa análise muito bem feita no Predecessores, volume 4, sobre o Fischer, né? O Kasparov cita que nesse final, o Mark Taimanov, que tomou 6-0 do Fischer, né, nas quartas de final, ele teria chances defensivas aqui com o rei D6. E aí aqui tem longas análises, depois quem quiser pesquisar lá as análises do Kasparov, né? Ele sugere não tomar o peão de B7, porque se você toma o peão de B7, leva a torre B8. E se tomar o peão de A6, torre B2 e vai começar a recuperar os peões, né? Mesmo bispo C4, torre C2, bispo por F7, C4, com chances fortíssimas de empatar. Dependendo do caso, às vezes até ganhar o final, mas possivelmente iria empatar. Então, rei D6 era. Até tem a ver com aquilo que eu falei, né? O reativo, né? O reativo defende o peão, cuida do centro do tabuleiro. São princípios que a gente tem nos finais, né? Mas o Taimanov talvez não estava num bom dia, né? Ele vai jogar B6. E esse lance é um erro grave, porque agora o Fischer ele vai aplicar uma das técnicas mais famosas, assim, e memoráveis dos finais, né? Esse não é um final tão simples, já estudei esse final várias e várias vezes, cada vez que eu estudo eu descubro uma coisa diferente. É o final de Torre Bispo contra Torre Cavalo, um dos finais mais lendários do Fischer. E ele começa a pressionar aqui absurdamente o Taimanov com Bispo F1. Ah, inclusive, dá para achar na internet, quem for mais craque da internet, achar inclusive a análise não só do Kasparov, mas a análise do Fischer desse final. As impressões do Fischer nesse final. Mas enfim, naquele site Chess Games dá para, se você colocar lá Fischer e Taimanov no torneio de candidatos de 1971, um torneio que foi arrancada do Fischer para não só ganhar o candidatos, como com 25 anos de idade, né? Lembrando que o Cash ganhou ontem com 17. O Fischer ganhou foi com 25, se eu não estiver enganado. Mas era outra época, claro, né? E, e depois ele vai ser campeão mundial, né? Se eu não estiver errado o número aí, acho que foi 25 anos que ele ganhou. É, aqui, o Taimanov agora é obrigado a jogar um lance como A5. E olha como que o Fischer acerta o posicionamento, né? Aqui, nessa partida, que eu vou mostrar um pouquinho superficial aqui, né? Porque é um final bem complexo. Ele vai usar, assim, de maneira quase que computadoresca as melhores manobras, os melhores setups de bispo e torre contra cavalo e torre. Que em posições abertas, de acordo com a teoria de finais,
torre cavalo geralmente sofre contra a torre bispo, se a posição estiver aberta. Só que se a gente olhar superficialmente, né? Fala, pô, mas esse final, 3 contra 3 de um lado, 3 contra 3 de outro, dá para ganhar, né? Ainda mais com o rei centralizado, o cavalo numa boa casa, né? Aí quem estuda essa partida a fundo, pega lá, por exemplo, fica a dica aí, a análise muito mais elaborada do que a minha, com certeza. A análise do Kasparov no Predecessores, volume 4, vai ficar impressionado aí como tem coisa nesse final, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse final, através do meu professor lá, meu primeiro professor de xadrez, o Júlio Lapertosa, claro, na primeira vez que eu vi, eu diria que eu entendi do final, sei lá, 10%, sendo otimista. Aí eu fui, tive que estudar de novo, peguei mais uns 10% de aprendizado. Aí depois, mais tarde, vi de novo na teimosia para tentar entender, fui aprendendo aos pouquinhos, entendeu? Não é um final que você vai aprender tudo de cara, né? A não ser que a pessoa está naquele efeito de que mal, eu esqueci o nome, efeito Dunning, o que é? Dunning, esqueci o nome, Dunning-Kruger, né? A pessoa mal estudou uma coisa já pensa que dominou, não é assim. Se você começa a conhecer os finais, você vai vendo que é um saco sem fundo assim de técnicas, né? Você vai ver que só a pontinha do iceberg, né? Então eu lembro quantas vezes eu tive que estudar esse final e talvez até hoje eu não tenha entendido 100%. Eu ainda estou aprendendo esse final, né? Com certeza absoluta. E aí aqui o Taimanov teve que se trancar um pouquinho na defesa com o torre F8, rei G2 para melhorar o rei. Agora finalmente o rei D6. Só que nisso o rei branco já chega com ideias venenosas, né? Jogar G4, G5, H4, né? Cavalo D7 atacou a torre. Torre E3 para possivelmente pressioná-la da dama. Detalhe, olha como que esse bispo atrapalha a torre preta, né? Cavalo B8 para tentar alcançar a casa D4. Torre D3 cheque piorar o rei. E C3 já para minar essa ideia. Aqui, claro que esse final ele é complexo, mas eu vou dar algumas dicas aqui do que se passa geralmente nesses finais. Sempre que você tiver uma peça de menor valor travando uma peça de maior valor, você possivelmente já tem uma vantagem. Segundo caso, quando a sua peça de maior valor, ela é, no caso aqui a torre, ela está mais ativa que a peça de maior valor do oponente, mesma coisa, você está no lucro. Agora, outra dica: o bispo tem que buscar diagonais úteis e o cavalo tem que buscar postos avançados. Por isso que o Fischer ele colocou os peões aqui em locais estratégicos, né? Olha a divisão de tarefas que eu comentei lá naquele outro final, no caso, o final do Fischer ali contra o Taimanov, inclusive. Só que em outro torneio, né? Aquele final que o Taimanov estava tentando ganhar do Fischer, né? No caso. Como que é a divisão de tarefas? Naquele era o final que o peão e o bispo estavam travando lá o rei de G1, lembra? Que jogou o peão em D3, o bispo ficava em G3 tirando as casas, né? Agora, a divisão de tarefas ela é diferente. O bispo domina as casas brancas, que é a única coisa que ele pode fazer aqui. A torre corta o rei. Então, olha como que as técnicas elas vão se misturando, né? Nessa sequência que a gente viu. E a torre está cortando o rei na vertical. E os peões controlando as casas que o bispo não consegue controlar. São as casas pretas, né? Então, olha como que o jogo, nos finais, ele pode ser muito bem elaborado quando se conhece a técnica, né? E o Fischer, no assunto bispo contra cavalo, arrisco a dizer que ele é o maior da história. Nesse assunto. Talvez em outros assuntos ele não seja no mesmo nível que o Carlsen, por exemplo.
Mas nesse assunto, eu acho que ele é o melhor da história, pelo menos até o momento, né? O bispo ele tende a ser muito favorável se tem peões às duas alas, mas vai depender muito do posicionamento do cavalo. Porque, por exemplo, se esse cavalo conseguisse se instalar em D4, aí seria uma maravilha, né? Mas ele não chega em D4. Então, aqui, a partir daqui, o Fischer ele vai. Claro que o final é complexo, mas ele vai torturar o Taimanov aqui no final, ganhando espaço. Agora, por exemplo, uma nova debilidade em potencial, o Fischer vai tratar de correr atrás dela. Torre D5. Por que essa jogada? Ele quer provocar avanços nas estruturas de peões do oponente. Aí aqui vai uma dica sobre finais. Quando você tiver iniciativa, então você vai ensinar assim ou no caso para você mesmo aplicar nos torneios. Ou você vai passar esse tipo de técnica para os alunos que você tiver, por exemplo, xadrez escolar. E usando a partida do Fischer contra o Taimanov como exemplo, você tem que ensinar para os seus alunos que o melhor jeito de pressionar esse tipo de final é você forçar o oponente a criar debilidades. Então você tem que provocar avanços na estrutura de peões aqui, porque quanto mais a estrutura de peões ela vai avançando, mais ela vai deixando buracos estratégicos. Então jogou F5. Agora a gente tem alvos em potencial mesmo. Esse peão, esse, além de certos complexos de casa aqui. Mas aqui ainda é um final que tem muita chance de empate. Tem análises aqui complicadíssimas, eu não vou entrar em muitos detalhes. Aí vai manobrando. E aqui tinha que ser, talvez, torre F6, mas esse final aqui possivelmente é complicado. Taimanov jogou rei D8. E agora o Fischer vai fazer o melhor cenário possível. Ele vai trocar as torres para jogar o final puro de bispo contra cavalo. E aqui que vai ter a magia na partida, né? O que será que o Fischer viu aqui, nesse final, que ele chegou à conclusão de que ganhava? Ele viu que o bispo ele vai conseguir pressionar essa debilidade, vai obrigar ou o rei adversário a ficar preso nela ou o cavalo. E aí ele vai usar uma técnica de finais que é a questão de você aprisionar uma determinada peça. Então, olha a sequência que interessante. Esse final ele é complexo, como eu disse. Quem depois quiser ver com mais profundidade, busca o livro do Kasparov, Predecessores, volume 4, que é o que tem o Fischer, né? É um dos jogadores ali que está analisado. E aí você vê lá toda a análise do Kasparov ali extensa, entendeu? A série Predecessores, que é uma das melhores séries de livros de xadrez, assim, já inventados, e nada mais, nada menos, o autor é o Kasparov, né? Seguiu o cavalo é 7, bispo é 8. Então aqui a gente já vê que o cavalo fica meio preso. Só que ainda assim você olha para o final desse e fala: ah, tá bom, mas como é que vai ganhar esse final? Beleza, eu fico ali com o cavalo parado, e aí? Agora o rei branco, ele vai tentar invadir por esse lado ou por esse. Esse tipo de final pode surgir o tema de Zug. Então seguiu o rei D5, expulsou o rei adversário. Para você tentar ganhar esse tipo de final, você não pode só inutilizar o cavalo, você tem que inutilizar o rei adversário também. Lembra que o rei tem um valor de 4 pontos nos finais. Rei D6, e agora quem ficou livre? Rei C4. E não esqueça do detalhe que o cavalo está escravizado nesse peão. Se o cavalo sair, o peão cai e cai toda a turma aqui. Ó, esse peão segura 2 e esse cavalo segura o peão. Tem a ver com o princípio das duas debilidades e também
Aqui no caso, qual que seria a primeira debilidade? Essa. Qual que é a segunda debilidade? As possibilidades do rei branco invadir a posição. Só que ainda tem um quebra-cabeça aqui que o Fischer tinha que desvendar para poder ganhar esse final. Não é um quebra-cabeça simples. Tanto que aqui, se jogar errado, pode perder o jogo. Olha, por exemplo, a ameaça do Taimanov. Ele ameaçou mate. Imagina você estar construindo a partida até aqui, levar esse mate, e não é só mate. Se você agora tenta voltar ao rei, ele te dá o duplo e pega o bispo. Só que o Fischer tinha tudo calculado. Bispo C6, cheque, rei C7 e bispo D5. Se jogar o rei para A7, eu vou simplesmente jogar. Eu posso jogar aqui o lance bispo F3. Só pensar. Não, acho que em vez de bispo F3, eu posso jogar bispo D5, cavalo E7. E agora eu posso só voltar o bispo aqui. Ou até jogar C4 também. E eu vou acabar invadindo a posição aqui. Porque se o rei. Ah, não, aliás, correção. Acho que eu jogo C4, né? C4 aqui. Eu posso jogar C4. Se ele tomar, ele está perdido. E se ele recuar o rei, ó, por exemplo, eu jogo C4. Se ele recuar o rei, cai o peão. Se ele tirar o cavalo, eu invado com o rei, né? Aí fica em Zug. Então, continuando aqui, mas sei depois quem quiser dar uma analisada melhor. Aí seguiu o rei C7, só que deixou essa brecha. E o Fischer, claro que ele vai usar. Cavalo E7, bispo F7, travou mais uma vez o cavalo. E agora ele vai fazer o que a gente chama de triangulação. Olha a triangulação genial que ele fez. Ele torna a mesma posição, claro, se aqui jogasse rei A7, ele jogaria simplesmente C4. E as pretas estão em Zug. Se mover o rei, cai o peão. E depois cai o resto. Se mover o cavalo para qualquer lugar, o rei entra. E aí ganha a partida fácil. Então, isso aqui é um tema de Zug, que é muito frequente nos finais bispo contra cavalo, quando você maneja corretamente. Viu? Só que na partida seguiu o rei C7 e agora rei A6. E o rei preto ele vai ficando cada vez sem jogada. Cavalo C8, bispo D5, voltou. Bispo C4 para triangular mais uma vez. Forçou o cavalo a voltar. O cavalo, coitado, nessa partida, ele ficou totalmente refém desse peão, né? E o bispo aqui criando esse problema. Aí bispo E8, meio que já provocando mais um zug. Não tem lance útil nem de cavalo, nem de rei. Só que aqui, aí vem o golpe de misericórdia. Aqui o Taimanov deve ter pensado assim, mas espera aí, se eu atacar o bispo vai ter que sair para cá, e aí eu volto o rei. Só que é aí que vem o detalhe, que aí é a parte genial do Fischer, que eu acho que deve ter enxergado isso lá atrás, né? Quando joga rei D8, agora ele transforma o final em outro tema. Bispo toma G6, sacrificando o bispo para fazer a limpeza na ala da dama. E agora a gente entra em outro grupo de finais, que é o duelo do cavalo contra peões. E detalhe, não só peões, o rei ativo, né? Esse final tá perdido, porque é muito peão e é um cavalo só. Só cavalo e rei contra muitas possibilidades. E aqui, Taimanov já não tem mais esperança, porque, por exemplo, né? Aqui, se jogar o lance cavalo por G3, eu jogo A6. Se, por exemplo, o cavalo volta para qualquer lugar, eu jogo A7. Ah, não, A7 não. Eu jogo B7. Não, peraí. Não, A7, B7 e rei C7. E faço dama forçado.
Então, qual que é o detalhe? O Fischer aqui, o bonito desse final, que ele vai manobrando para colocar em Zug o Taimanov até chegar nessa posição, onde o Taimanov ele só tem uma jogada para não cair a casa. Porque é o seguinte, se o cavalo sai, cai esse peão e cai tudo. Se o rei sai, cai esse peão e cai tudo. Só que dá a falsa impressão de que ainda tem rei D8. Aí o que, que ele faz? Agora ele aproveita a brecha, ele sacrifica o bispo para pegar um peão na ala do rei e faz a limpa na ala da dama. E aqui tem um problema, o cavalo ele não consegue ao mesmo tempo tomar o peão de G3, que ele até tentou aqui, né? Que seria a única chance. Ele não consegue tomar o peão de G3 e ao mesmo tempo evitar a coroação dos peões ali. Ele ou faz uma coisa ou outra, né? Aí a gente vê um pouco a limitação do cavalo nos finais. Ele é uma peça de curto alcance, né? Ele não consegue estar em todo canto ao mesmo tempo. Então, assim, aqui eu mostrei através de algumas partes do Fischer que é o jogador favorito de muita gente. Inclusive, eu sempre tenho muito prazer de estudar partidas do Fischer, seja para mim mesmo ou dando aula. Para mim, estudar partidas do Fischer é igual, de vez em quando, abrir o YouTube e ver gols do Ronaldo Fenômeno no auge. É a mesma coisa. Ou de qualquer outro jogador ali. Ver os melhores gols do Fenômeno é a mesma coisa que estudar a partida do Fischer, assim. Sempre, nunca canso de ver, entendeu? Então fica essa dica. Quando tiver, seja na aula, um professor tiver na aula do xadrez escolar, ou para estudo próprio mesmo, né? Uma das formas mais prazerosas de estudar técnicas de finais não é só pegar o livro lá e estudar finais, vamos dizer assim, finais teóricos e que não tem uma partida em si, sim um certo diagrama, né? Mas, claro, são finais importantes porque eles dão a base dos finais. Mas acho que a forma mais prazerosa é tipo essa: é você pegar partidas de grandes finalistas da história. Por exemplo, vou citar igual eu citei lá no início da aula. Fischer, muita gente fala que ele é o melhor jogador de finais da história. Aí vai ter os torcedores do Calcio que vão falar, não, mas é o Calcio, que é o Fischer melhorado. Aí vai ter os torcedores do Capablanca, geralmente vai ser cubano, né? Vou falar, não, o Capablanca é o melhor jogador de finais da história. Aí vai ter o pessoal do Karpov, que eu acho que eu entraria nesse grupo. E por aí vai. Tem outros inúmeros jogadores aí. Daqui a pouco vai ter os torcedores do Gukesh, né? Não, o Gukesh que é o melhor daqui a um tempo, né? Jogador de finais, enfim. Então, cada época aí sempre teve um grande jogador de finais, né? Nos tempos atuais, com certeza absoluta, é o Carlsen, mas na época do Fischer aí, né? Ele era muito à frente dos demais, hein? Principalmente o conceito de, deixa eu colocar aqui o diagrama aqui, ó. Esse conceito de bispo contra cavalo, não só na época dele, eu acho que até se a gente pegar dos jogadores de hoje em dia, né? Ele deixaria muita gente aí no chinelo, entendeu? Então ele é absurdo assim. Ele teve um nível de entendimento nesse tipo de finais que é estrondoso. Assim como o Rubinstein nos finais de torres, por exemplo. O Akiba Rubinstein, que a gente até viu partida dele em outra aula, partida dele contra o Lasker. Mas enfim. Então, uma das formas de dominar os finais, eu penso uma forma prazerosa, inclusive, né? Que se acaba conhecendo um pouquinho também da história do xadrez, um pouquinho por que que o Fischer ele é tão genial, né? É estudar esse tipo de partida e outras mais, né? E aqui eu poderia ficar até meia-noite mostrando inúmeras outras partidas, mas tem a questão do horário, né? E para quem quiser depois pesquisar melhor por conta própria, né? Aquele site Chess Games, ele é uma ótima fonte aí para procurar, né? Um database online. Você consegue
não apenas achar os grandes torneios da história, mas mais informações sobre os grandes jogadores da história. Lá você vai achar todas as partidas do Fischer, todos os torneios registrados do Fischer, tem muito comentário. É um site bacana, chama chessgames.com, só jogar no Google. Mas tem outros também, obviamente, que incrementam nesse estudo aí. Tranquilo? Então, é isso aí. Deixa eu pausar a gravação aqui.